Provérbios capítulo 9, verso 1, tenho certeza que Deus vai trazer a clareza sobre essa sétima coluna que muitos têm uma má interpretação por não entender a raiz da palavra, o significado e o que ela simboliza na nossa vida de comunhão diária com Deus. Amém? Provérbios 9, 1 vai dizer que a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Quantas colunas? E eu quero ler agora para vocês Provérbios capítulo 9, verso 10, aonde vou falar sobre essa sétima coluna. Vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vocês podem repetir comigo? No 3? 1, 2, 3. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, qual é o princípio da sabedoria? O temor ao Senhor. E o conhecimento do santo é o entendimento. Então, o requisito mínimo para ser um sábio, a Bíblia já está nos ensinando, é reconhecer que precisamos ter temor no coração. O pilar central da casa da sabedoria é o temor ao Senhor. Primeiro, para falar sobre o que é temor, eu quero explicar para vocês o que não é temor. Muitas pessoas confundem a palavra temor com medo. Inclusive, a gente tem o hábito de dizer, estou temendo essa situação, para dizer que eu estou com medo dessa situação. Mas a palavra medo, no grego, metos, significa apreensão ou ansiedade diante de um perigo. O medo pressupõe castigo e afastamento. Uma pessoa que tem medo, quando obedece, é unicamente por medo do castigo, e quando faz algo errado, ela foge por causa do medo. E quando tem uma oportunidade de fazer algo errado, sabendo que ninguém está vendo, ela o faz. Porque a única coisa que o leva a mover-se em obediência é porque ela tem medo de que alguém veja e do castigo que ela pode receber. E quando tem ninguém vendo, ela faz. Aqui também está a diferença do religioso e daquele que vive em santidade. Quem vive em santidade tem temor. Eu vou explicar para vocês o que é temor. Quem é o religioso só tem medo. Então, o irmão não pode me ver de bermuda, porque eu tenho medo da disciplina. Então, ele tem medo até mesmo das regras impostas pela igreja dele, porque a preocupação dele não é agradar o coração de Deus, mas é aquilo que os homens podem dizer. Ou é aquilo que o pai e a mãe podem dizer. Por exemplo, um filho que tem medo dos pais, ele só obedece na presença. Mas um filho que obedece os pais, sabendo que o pai e a mãe têm o melhor para a sua vida, ele teme aos pais, é diferente. Eu lembro que quando estudava no CIEP, alguém sabe o que é CIEP? Eu lembro que uma das principais... A minha mãe sempre foi assim, muito nervosa, por causa da criação dela, muito ríspida. Mas a minha mãe, ela sempre teve um ponto excelente, que foi o ponto do diálogo. Ela falava comigo abertamente sobre sexo, sobre drogas, sobre as coisas erradas da vida. E ela me dizia: filho, se você fizer, as consequências vão ser essas. Se você se relaciona com a menina antes do tempo, você pode engravidar, você vai ter que encarar a paternidade sem estar preparado para isso. Se você começar a fumar, do fumo, você pode ir para a maconha, da maconha para a cocaína, e aí você pode entrar num precipício sem fundo. Então a minha mãe sempre falou abertamente comigo sobre essas coisas. E eu lembro que no período do CIEP, eu acho que devia estar na sexta ou sétima série, eu tinha um amigo chamado Alceu. Eu nunca mais conheci uma palavra com esse nome, Alceu. Tem algum Alceu aqui essa noite? Tem algum Alceu nos olhando aí? Por favor, eu quero te conhecer. Pensa num rapaz assim extraordinário, era o Alceu. Ele tinha um temperamento igual ao meu, não era de falar muito, a gente sempre se dava muito bem. Só de olhar um para o outro a gente já sabia o que o outro estava pensando. Era um amigo, gostava muito. Já na escola, sentava com o Alceu. Na hora da refeição, com o Alceu. Na hora do esporte, da brincadeira, com o Alceu. E um belo dia o Alceu foi jogar futebol, ele falou assim: cara, segura meu celular. E o celular eu ia falar antigamente, ia ficar feio, Como é que eu posso usar uma palavra para substituir aqui? Da minha época também. Uns dias atrás, né, Robert? Uns dias atrás, o Alceu pegou e me deu o celular. E naqueles dias atrás, o celular, a bateria, ela era encaixada, Os mais jovens sabem disso, O Lourenço me lembrou, olhou com a cara: o que é isso? A bateria era encaixada. O Nokia, tinha Samsung, tinha Ericsson, Ericsson, Meu Deus do céu. Olha os irmãos denunciando a idade. E aí, quando o Alceu me entregou o celular, eu vi que a bateria estava muito estufada e tinha como uma flecha assim, porque tinha alguma coisa ali imprensando. E aí eu fui tentar ajeitar e a bateria soltou. E quando soltou, o que eu vi que tinha ali? Um papelotezinho de maconha. Quando eu vi aquilo, me veio imediatamente o quê? O conselho da minha mãe. Filho, quem anda com porco, Provérbios, diga quem tu andas, as más condutas corrompe os bons. Eu falei: nossa, olha que situação. Eu não tinha maturidade para lidar com aquilo.
mas tendo temor no meu coração de que eu poderia me deixar levar em algum momento por causa da amizade, o que eu fiz imediatamente? Me distanciei do Alceu. Ele não entendeu, fui tomando distância, e com um determinado momento a gente parou de sentar junto, já não me comunicava tanto, não virei inimigo, falava com ele, mas ele percebeu um esfriamento na amizade, porque eu entendi que os conselhos da minha mãe naquele momento foram cruciais. E eu não tomei o conselho por medo, porque eu poderia fazer escondido e ela nunca saberia. Ou quando viesse saber, já seria tarde demais. Mas o que me levou àquela decisão foi o quê? Temor. Porque o temor, e agora eu quero começar a explicar para vocês o que é temor, no hebraico é iar, refere-se principalmente à reverência, à admiração e um profundo respeito pelo poder, justiça e santidade de Deus. Temo a Ele porque sei quem Ele é e sei que Ele é tudo para mim. Esse é um assunto que na atualidade muito já não se fala, porque as pessoas pressupõem que temer a Deus é ter medo de Deus. E isso não é bíblico. Eu preciso dizer para você que temer a Deus não é ter medo dele. Inclusive 1 João capítulo 4, verso 18, olha o que João vai dizer. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Quando a pessoa começa a se relacionar com Deus e conhecer quem Cristo é e tem intimidade com o Espírito Santo, olha o que a palavra vai dizer, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor de Deus. Quem experimenta o amor de Deus, eu poderia dizer que não tem medo de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então não faz sentido ter medo de Deus, a começar porque Ele te amou quando você não valia nada. Ele me amou quando não valia um centavo. Se Ele me amou nessas condições, por que agora que Ele me trouxe do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amado, agora eu vou ter medo dele? Pois não, agora eu devo amá-lo ainda mais e entender que Ele é tudo para mim e viver uma vida sem medo. Mas eu preciso também entender o que é temer ao Senhor, porque existem muitas promessas, e eu poderia dizer que quase todas elas estão condicionadas ao temor ao Senhor. Um assunto que não se fala porque parece que é da antiguidade, não. Falava-se na antiga aliança e fala-se também na nova aliança sobre temor ao Senhor. Você pode declarar, eu preciso temer ao Senhor? Perceba uma diferença. Êxodo capítulo 14, verso 13. Moisés respondeu ao povo, não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Aí passa alguns versos, no mesmo capítulo, Êxodo 14, verso 31, agora ele vai dizer, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Ou seja, milagres se vivem com temor. Quem teme ao Senhor, vive milagres. Quem teme ao Senhor, vive intervenção. Quem teme ao Senhor, vê portas sendo abertas. Quem teme ao Senhor, vive o extraordinário. Porque temer ao Senhor é ter a clareza de que, vendo ou não vendo, sentindo ou não sentindo, Ele está comigo. Quando você não quer que Ele veja, e você sabe que momento é esse? Quando você finge que Deus nem existe, Ele está te vendo. E quando você quer, também Ele está vendo. Mas ter a clareza e bem assentado isso no seu coração fará que, em momentos que você não queria que Ele tivesse, leve a você ter condutas que hoje você não consegue ter, porque o temor te leva a viver em santidade. Porque se Deus está te vendo, preste atenção. Ele é como um pai que cuida de um filho. Esteja onde estiver, fazendo o que você estiver ou deseja fazer, entenda que a todo momento Deus está te vendo porque Ele tem o melhor para a sua vida, Ele quer o melhor para a sua vida. É por isso que quem teme ao Senhor sempre viverá milagres. Eu quero declarar sobre a sua vida, irmão, em nome de Jesus, que por causa dessa palavra, que não é minha, mas é a palavra de Deus, Deus
produzirá milagres na sua vida. Quem sabe decisões, atitudes e palavras que você tem tido por não entender o que é o temor ao Senhor, hoje todas elas serão neutralizadas na sua vida. E um novo tempo com temor, com santidade, com retidão diante da presença dele, simplesmente um posicionamento da sua parte fará com que milagres e milagres acontecerão. Você pode levantar uma de suas mãos? Eu quero profetizar que por causa do temor do Senhor, aquilo que está paralisado, aquilo que está neutralizado, aquilo que está bloqueado, aquilo que está com impedimento, será liberado sobre a sua vida, em nome de Jesus. O povo olhava para o mar e via dificuldade, o povo olhava para a carruagem de Faraó e tinha medo, e Moisés disse: não temam ao Senhor, não tenha medo ao Senhor, simplesmente se coloque na posição e fique firmes. E alguns versículos depois vai dizer que a grande mão do Senhor trouxe livramento, e o povo passou a temer ao Senhor. Vai acontecer, meu irmão, milagres sobre a sua vida, e você vai temer ainda mais. Deus vai abrir portas em cenários de improbabilidade, e você vai temer Ele ainda mais. Situações impossíveis acontecerão, e você vai temer Ele ainda mais, porque você vai entender exatamente quem Ele é. Você crê nisso em nome de Jesus? Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler para vocês aqui um compilado de versículos da Antiga Aliança, onde todos estão milagres, promessas que estão condicionadas para aqueles que temem ao Senhor. Salmo 34, verso 7 vai dizer: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livram. A gente gosta de recitar, mas a gente nunca entende qual é a condicional do texto. Os anjos acampam, mas para aqueles que o... Quando a gente vê, e é muito complexo o que eu vou dizer, mas eu preciso ressaltar isso, quando a gente vê certas desgraças acontecendo, as pessoas têm o hábito de dizer assim: ah, e era crente, nossa, ia para a igreja. Meu irmão, isso não é sinônimo de quem teme ao Senhor. Tem muita gente vindo para a igreja traindo, tem muita gente vindo para a igreja roubando, tem muita gente vindo para a igreja falando mal da liderança, tem muita gente vindo para a igreja e fazendo um monte de coisa errada. Por quê? Porque não teme ao Senhor. Como Deus pode trazer proteção para quem não teme a Ele? Como Deus pode ser contigo, intervir, trazer bênçãos, respostas e milagres se você não teme a Ele? É por isso que nós não somos uma igreja religiosa e procuramos viver a palavra como ela é, porque não adianta estar aqui todo bonitinho, todo engomadinho e não viver uma vida de temor a Deus. Não adianta estar aqui, minha esposa toda bonitona, a mulher mais linda desse mundo, né, falando aqui toda emocionada, e chegar em casa um ofendendo o outro. É porque não tem temor a Deus. Hoje eu estava lá no escritório fazendo algumas coisas, e eu super concentrado, e ela chegou correndo: amor, me ajuda aqui, abre o sacola. Eu falei: amor, espera, não sei o quê. E ela já fechou a cara e saiu. Aí eu terminei, falei: nossa, o temor veio na hora no coração. Eu levantei: amor, desculpa. É que eu estava concentrado. Não, meu amor, desculpa eu. E aí, quase chamei ela para subir, mas não era a hora. Mas por quê? A gente até pode cometer algumas gafes. É como Paulo vai dizer: não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para que estão adiante. O problema é que muitos de nós entramos em um loop hipnótico, estamos sempre cometendo os mesmos erros e não entendemos e não enxergamos os nossos erros porque falta temor ao Senhor. E quando você entende que Ele está em todos os momentos da sua vida, quando você confessa o seu pecado, e a Bíblia vai dizer que todo aquele que confessa, deixa, alcança a misericórdia, tenha certeza que isso é o temor do Senhor te levando a viver todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Às vezes você está orando acerca de uma situação, falando: Senhor, me dê sabedoria. Senhor, eu preciso saber como agir, como dar um passo de fé, eu preciso saber como tomar essa decisão, eu preciso como conversar com essa pessoa. Mas o que a Bíblia está dizendo que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Como Deus pode dar sabedoria se nenhum princípio está sendo cumprido? Vocês estão comigo? Provérbios 19, 23 vai dizer: o temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Olha o que eu falei. Deus vai paralisar setas malignas na sua vida, setas de morte, setas de enfermidade. Por quê? Porque quando o mal vier, vai ver: não, essa é uma casa que temem ao Senhor. Não estou falando de uma casa perfeita, porque a cada dia estamos sendo aperfeiçoados, pode haver uma situação ou outra, mas você sempre está ali buscando perdão, arrependimento, melhoria, porque você teme ao Senhor, e a promessa é: mal nenhum o visitará. Você está crendo nisso, meu irmão? Provérbios 1,7: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento,
mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Às vezes a falta de clareza e discernimento é porque falta temor no seu coração. Salmos 25:14. O segredo do Senhor é para que os temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. Tem coisas que Deus quer revelar a você. Tem coisas que Deus quer imprimir no seu espírito. Segredos que vêm da parte do Senhor para a sua vida. Assim como o salmista vai dizer, todos os meus dias foram escritos, sem que nenhum deles existisse. Como Deus pode revelar os seus dias se você não teme a Ele? Porque como Deus pode revelar coisas para quem é desobediente? Para quem, ainda que Deus fale, quer caminhar segundo a sua própria vontade? Como Deus pode trazer revelação, usar um profeta, gerar discernimento? Se Deus está dizendo uma coisa, você está resistindo contra aquilo que Ele está dizendo. Porque entenda, o segredo do Senhor é para que os temem. Ele lhes fará saber a sua aliança, porque Deus tem uma aliança com você. Salmos 34, verso 9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o... Na aula de grego vocês aprenderam que nada é? Nada vai faltar para aqueles que o temem. Eu quero declarar sobre a sua vida, irmão, não vai faltar nada. Não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar recurso, não vai faltar diálogo, não vai faltar unção, não vai faltar propósito, não vai faltar nada para aqueles que o temem. Provérbios 24:4, o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Mas o galardão é para quem? Para quem teme ao Senhor. Provérbios 10:27, o temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Quer viver muitos anos? Quer viver bons e longos anos? Tema ao Senhor. Deus está falando com alguém? Provérbios 3, 7, 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu umbigo e medula para os seus ossos. Quem teme ao Senhor tem saúde. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Quem teme ao Senhor é livre, recebe livramento de morte. É interessante que quando a gente fez o nosso treinamento, alguns anos atrás, de PNL, Programação Neurolinguística, uma das matérias mais abordadas era sobre enfermidades da alma que culminava no corpo, que era fruto de quê? De pensamentos, de ressentimentos, de mágoas, de rancor, de coisas mal resolvidas. E aí, quando eu olho para isso, de acordo com aquilo que a palavra está nos ensinando, isso significa que quando eu não estou disposto a liberar o meu coração, quando eu não estou disposto a cumprir aquilo que a palavra está dizendo, que eu devo perdoar e até mesmo os meus inimigos, significa que eu não estou temendo ao Senhor o suficiente para liberar e deixar para trás o que precisa ser deixado para que a saúde e a vida longa esteja sobre a minha vida. Existem muitas enfermidades, e nós temos inclusive médico aqui que pode comprovar isso, que elas começaram no campo das emoções. Porque uma pessoa que não libera perdão é porque ela não teme ao Senhor. Como você pode se sentir perdoado quando você nem merecia ter perdão da parte dele, e agora que é a sua vez de perdoar, você não perdoa? E agora que é a sua vez de você dar um passo de fé e resolver situações que precisam ser resolvidas, você não resolve? Isso vai culminar em algum momento na sua saúde. É comprovado cientificamente que grande parte dos infartos, mortes prematuras, culminaram nas emoções. Pensamentos, ruminando o que não presta, pensando naquilo que já foi, que não tem mais o que fazer, e aí culmina numa depressão, em ansiedade, em burnout, em tantas coisas que vai te levar até mesmo à morte. Mas o que a Bíblia está nos ensinando é que o temor do Senhor prolonga os dias. Pastor, como assim? É porque é muito fácil. Se eu temo ao Senhor, assim como uma situação que aconteceu hoje, imediatamente eu vou lá com a minha esposa e me retrato e peço perdão para ela, para que aquela coisinha, como às vezes a gente vai acompanhar casos que acontecem em casamentos, existem brigas que tomam uma proporção tão grande que quando você vai perguntar ao casal, por que vocês estão brigando? Já nem lembram mais. E foi simplesmente porque acordou de manhã e esqueceu de dar um beijo, um abraço. Foi o motivo da briga. Mas acabou tomando uma proporção e trazendo tantas outras coisas passadas juntas que chega uma hora que já nem lembram mais porque estava brigando. E
o que a Bíblia está nos ensinando? Que quem teme ao Senhor faz questão de resolver as coisas conforme a palavra ensina que devem ser resolvidas. Então, se eu temo ao Senhor, os meus dias serão prolongados, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Quero declarar, meu irmão, que Deus vai te presentear com longevidade. Você vai viver muitos anos, você vai viver bem, você vai chegar à sua idade mais avançada, a 100, a 120, a 130, a 140, mas vai chegar cheio de saúde e de temor ao Senhor. Aí quando as pessoas perguntarem o que você tomava, o que você fazia, como que você se alimentava, você vai dizer, o meu alimento era temor ao Senhor. Tudo que tinha para ser resolvido, eu resolvia. Quando tinha que liberar perdão, eu liberava. Tudo que acontecia na minha vida, eu imediatamente ia para a palavra, buscava a palavra e agia de acordo com a palavra. E isso fez com que, por causa do temor do Senhor, os meus dias fossem longos. Provérbios 3, 7, 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isto será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Salmos 112, verso 1, 2. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Você tem que temer ao Senhor não só por você, meu irmão. Posso ler novamente? Que eu acho que muitos não entenderam. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência, pastor, quem são as minhas descendências? Seus filhos, seus netos, seus bisnetos e por aí netos. Será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Meu irmão, gerações serão abençoadas, porque você decidiu temer ao Senhor. Gerações serão prósperas e poderosas na terra, porque você resolveu temer ao Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja futura, porque hoje uma igreja aqui, Reino Graça Church, se levantou dizendo, nós somos uma igreja que tememos ao Senhor. Eu quero declarar que sobre a vida dos nossos filhos, os nossos netos e toda a nossa geração, não faltará provisão, não faltará porta aberta, não faltará o favor do Senhor, porque nós, na nossa geração, somos uma geração que nos levantamos temendo ao Senhor. Aleluia! Glória ao seu nome, Jesus. Quem é o homem que teme ao Senhor? Salmo 25, 12. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Deus não deixará você dar passos em falsos. Deus não deixará você ser passado para trás em nenhum momento. Deus vai te livrar de ciladas, de pessoas mal intencionadas. Deus vai te livrar de situações que sozinho você não teria condições de perceber o que estava acontecendo. Porque todo aquele que teme ao Senhor, a promessa é, Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Você vai sentar, meu irmão, e vai vir um mal-estar. Você vai pensar em assinar o contrato, você vai, nossa, alguma coisa está errada. Porque Deus vai te ensinar exatamente o caminho que você deve escolher. Você está crendo nisso, em nome de Jesus? Temer ao Senhor é odiar o mal, Provérbios 8,13. Odeio o orgulhoso e o arrogante, o mau comportamento e o falar perverso. Quem teme ao Senhor odeia esse tipo de conduta. E quem teme ao Senhor não tem esse tipo de conduta. Eu tenho falado muito na atualidade, falo para os nossos voluntários, porque eu tenho que ensinar sãos de casa. Como podemos nós que provamos da água da vida, como podemos nós que temos a palavra de Deus em nossos lábios, estar liberando palavras torpes, querendo usar linguajados e expressões que não cabem mais a nós que fomos santificados? Quer dar força na palavra e fica usando aquela palavra com F como se fosse a coisa mais comum? Quer dar força naquilo que está dizendo e usa expressões chulas como se fosse a coisa mais comum? Meu irmão, se quem teme ao Senhor odeia os que fazem tais coisas, se você está fazendo, sinal que você não teme ao Senhor. Eu sei que às vezes é um processo, a gente veio do mundo, eu não estou aqui para atacar pedra em ninguém, eu também xingava, falava um monte de coisa errada, um monte de coisa feia. E às vezes até algumas expressões que a cara fala, mano, não gostei do que você falou, não, essa expressão pode trocar por outra. Né? É o velho homem ainda, a quinta série, ainda fica latejando. Mas
nós que tememos ao Senhor, a gente precisa, assim como a Bíblia vai dizer, que nós precisamos estar salmodiando, cantando hinos de adoração ao Senhor, falando sempre em provérbios entre um e outros. É por isso que eu gosto sempre de estar, e não faço acepção, porque quando preciso estar com pessoas para influenciá-las, eu estou com elas. Mas eu não me deixo levar pelo que elas estão falando. Eu estou em rodas constantemente de pessoas que xingam. E por vezes, só o fato de ver que eu cheguei, elas param de xingar. Então significa que até o meu temor ao Senhor gera temor no coração deles. Mas coisa feia é ver um crente que deveria estar ali para influenciar, fazendo o mesmo que os outros estão fazendo. Meu irmão, se existe uma dificuldade nessa área ou em qualquer outra área, clame pela graça do Senhor sobre a sua vida. Senhor, me ensine a falar. Senhor, me ensine como a pronunciar. Me ensine como usar as palavras de forma adequada. Tire todo o vocabulário inadequado que não glorifica o seu nome. Porque a minha vida, assim como aquilo que eu falo e professo, tem poder. Então, se tem poder, eu quero falar aquilo que vai trazer coisa boa e não coisa ruim. Deus otorgou um poder para Abraão. Deus disse, a partir de você nascerão nações. A unção já estava sobre a vida dele. Aí Abraão, seguindo o conselho da sua esposa, o que ele fez? Ele usou o poder e a unção da virilidade que Deus deu a ele e foi se deitar com uma escrava. Deus tirou a palavra? Não, porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para... Aí o que acontece? Nasce Ismael, e por causa de Ismael os conflitos estão aí até os dias de hoje. Nasce uma nação iníqua, ímpia. Então você precisa entender que se Deus liberou um poder sobre a sua vida, se você foi regenerado, existem coisas que você está falando, estão abrindo portais espirituais na sua vida e na vida dos seus, porque você ainda não mudou a sua forma de falar. Vocês estão aqui comigo? Como é feliz, Provérbios 28:14, o homem constante no temor do Senhor. Levante suas mãos e declare assim, Senhor, me faça ser constante no seu temor. Mais uma vez, Senhor, me faça ser constante no seu temor. Aí ele vai dizer, mas quem endurece o coração? Tem alguém com o coração duro? O pastor está falando e está... Se fala, a gente já ora. Põe logo a mão para trás. Mas olha o que está dizendo. Está todo mundo ouvindo isso? Preste atenção que tem muita movimentação. Espera o movimento terminar, porque isso aqui é muito importante. Depois não quero ser de madrugada para socorrer ninguém. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Provérbios 28:14. Eu vou repetir para que você não se faça desentendido. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Eu quero declarar em nome de Jesus que todo coração endurecido seja agora banhado pela unção do Espírito Santo. Toda resistência, toda incredulidade, seja com o próprio pastor, com a imagem pastoral, com a igreja, com a religião que o feriu. Meu irmão, eu quero declarar em nome de Jesus que assim como a Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância, a palavra está abrindo os teus olhos espirituais. E a minha oração é que o coração enrijecido, bloqueado, seja agora liberado, seja agora livre, liberto pelo poder do nome de Jesus. Você concorda comigo? Aí você pode dizer, pastor, você só leu versículos do Antigo Testamento. É verdade. Mas eu também posso ler para você um mini compilado de versículos do Novo Testamento. Atos 9:31 vai dizer, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, vou acrescentar o Intergarden, tinham paz e eram edificados. E andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, se multiplicavam. Meu irmão, nós vamos multiplicar, nós vamos crescer, vamos prosperar como igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque eu tenho certeza de uma coisa, nós somos uma igreja que estamos andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. É isso que vai trazer um crescimento saudável, é isso que vai trazer um crescimento consolidado. Nós não somos um membro inflamado simplesmente para inchar. Não, a promessa é, nós vamos multiplicar, é no temor do Senhor, é o Espírito Santo agindo, falando, moldando, nos confrontando e nos ensinando o temor do Senhor. Você crê nisso em nome de Jesus? Quantos querem fazer parte dessa multiplicação? Louvado seja o nome de Jesus. Filipenses 2,
12, 13. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Só consegue obedecer na ausência quem tem temor ao Senhor. Não adianta você estar aqui recebendo uma palavra como essa e sabendo o que você precisa fazer se não houver temor no seu coração. Pastor, como que se alcança temor? Buscando intimidade, relacionamento. Por que não tememos ao Senhor? Porque não o conhecemos. Muitas pessoas conhecem ao Senhor simplesmente ao domingo. Muitas pessoas conhecem o Senhor simplesmente por ficar acompanhando YouTubes, influencers, né? Meu irmão, você denuncia o que é errado fazendo certo. Se você fizer o certo, se você construir a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, você não precisa falar nada, porque quem olhar vai ver, aquele ali é santo, aquele ali teme ao Senhor, aquele ali caminha em santidade, mas o do lado. Nós temos exemplos aqui de irmãs que estão lutando, passando por processos, buscando em Deus a restituição do casamento, buscando em Deus um novo casamento, mas estão construindo algo certo em silêncio, sem ir para a internet falando mal de quem vive ao seu bel prazer. E aí quem olha de fora fala, nossa, está sozinha há tanto tempo e está suportando sim, meu irmão. Porque o temor do Senhor me satisfaz. Caminhar em santidade da presença dele é o meu maior prazer. Porque ele é tudo que eu tenho, ele é tudo que eu quero, ele é tudo que eu preciso. E no tempo certo as coisas vão acontecer. Então é sobre isso. Quem teme ao Senhor sabe esperar o tempo certo do Senhor. Quem teme ao Senhor caminha constantemente no temor do Senhor. Quem crê que Deus tem o melhor para a sua vida não negocia valores e princípios da palavra, porque sabe que Ele tem o melhor para a sua vida. Porque temer ao Senhor, meu irmão, os maiores desafios de viver em temor é quando ninguém está vendo. É quando o contrato está na mesa. É quando aquela mensagem sedutora chega. É quando a amiguinha do trabalho se assanha. É quando as propostas indecentes vêm até você. É aí que você precisa temer ao Senhor. O que vai te livrar de viver uma vida em pecado é temor ao Senhor. Porque ninguém poderia saber, mas aquele que sabe todas as coisas estava vendo. Então, como eu quero que Deus me livre, Deus me guarde, que enquanto eu estou trabalhando e viajando, Deus continue guardando da minha casa, da minha esposa e tudo que eu tenho que eu sou, se eu estou viajando sem temor ao Senhor. Existem brechas que estão abertas na nossa vida porque não tememos ao Senhor. É simples, meu irmão. Porque aqueles que temem ao Senhor, a promessa é, Ele te livra de todo mal. Você está aqui comigo? Você vai embora feliz? Ora, amados, visto que temos tais promessas, olha o que Paulo está dizendo, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. Como? No temor de Deus. 1 Pedro 1,17. E se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Apocalipse 14:7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Hebreus 12, 28 e 29. Porque isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então é muito simples. Se a sabedoria construiu sua casa, então significa que existe um endereço para ela. Saiba que nós estamos, desde o início dessa mensagem, falando sobre a sabedoria. Mas não tem como iniciarmos pela sabedoria sem entendermos o pilar principal, que é o temor ao Senhor. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então existe uma forma, e eu quero hoje levar todos vocês para esse endereço, eu peço que você coloque atenção nisso, que é exatamente o lugar onde nós entenderemos, acessaremos e nos tornaremos uma pessoa sábia, que teme ao Senhor.
Jó, capítulo 28, verso 23, ele vai dizer: Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde habita a sabedoria. Ou seja, Provérbios 9 vai dizer que a sabedoria construiu uma casa. Vocês estão comigo? Então, se ela construiu uma casa, porque tem um endereço. Alguém mora em casa aqui, apartamento? Tem um endereço para chegar na sua casa, não tem? E aí Jó vai dizer, ele vai entregar aqui uma revelação. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde habita a sabedoria. Porque na antiguidade falava-se de sabedoria, mas ninguém sabia qual era o caminho da sabedoria. A sabedoria, de fato, ela era um mistério oculto em Deus. E é interessante que no verso 27 de Jó, ele vai dizer, né, depois de falar, pois ele enxergava os confins da terra e vê tudo que há debaixo dos céus, quando ele determinou a força do vento, estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e pôs à prova. Então, parece que ele está falando da sabedoria como se fosse uma pessoa. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então é interessante que Jó, há milhares de anos atrás, ele estava dizendo que Deus conhecia o caminho da sabedoria, que Deus colocou os alicerces e tudo que ele construiu foi por meio dela, colocando ela à prova, e ele vai dizer, e olhou para a sabedoria e avaliou, confirmou-a e pôs à prova. Disse então ao homem, olha o que Deus vai dizer ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria. E é interessante que quando você vai para Gênesis capítulo 1, verso 1, Moisés começa o Pentateuco dizendo em Gênesis, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí quando você vai para João capítulo 1, verso 1, ele vai dizer também, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quando você vai para Provérbios 9, 10, que eu acabei de ler, também vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós começamos a entender que existe um paralelo, existe algo aqui correlacionado sempre que ouvimos a palavra princípio. Porque esta palavra princípio também traz a conotação não apenas de um tempo, mas de alguém. Assim como João vai declarar dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Essa mesma palavra princípio, ela dá a entender que a partir de alguém e através de alguém, tudo foi feito. E o mesmo João vai dizer alguns versículos à frente. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Ele quem? Jesus, pode responder sem medo. 1 Coríntios, verso 1 e 4, verso 24, vai dizer, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Colossenses 2:2 vai dizer, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor. Vocês estão me ouvindo? E em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Repita comigo, mistério de Deus. E de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mateus 7:24, assim todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, que é Cristo. Aonde está o endereço da sabedoria, a quem é a sabedoria, é onde todos os tesouros da sabedoria de Deus estão contidos. Então, em resumo, sintetizando a primeira e última mensagem, se queremos ser pessoas sábias, precisamos estar em Cristo Jesus. Se queremos caminhar em temor, em prudência, em conhecimento, em justiça, se queremos viver todos os pilares e construir a nossa casa, tendo uma casa consolidada com sabedoria, existe um endereço, o endereço é Cristo Jesus. Na antiguidade era um mistério, na atualidade é revelado. Em Cristo estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Às vezes a falta da sabedoria é porque falta relacionamento, a falta da sabedoria é porque falta intimidade, a falta da sabedoria é porque falta o temor ao Senhor, a falta da sabedoria é porque você não se rendeu completamente a Cristo Jesus. Ele é o princípio de todas as coisas. Pode colocar de pé em nome de Jesus? Eu, durante um tempo da minha caminhada cristã, eu comecei a entender que, até mesmo por causa do contexto religioso que eu estava inserido,
e aí o Espírito Santo começou a me confrontar, que quando eu estava com pessoas do meio religioso, eu tinha um comportamento e eu fazia questão que eles vissem aquele comportamento. Mas quando eu estava com amigos que nem convertido eram, eu mais me parecia com eles do que com um cristão. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo começou a me confrontar. E uma das palavras que nesse momento ele me confrontou foi Pedro. Porque Paulo, não sei se vocês sabem, Paulo teve que exortar Pedro, por quê? Quando Pedro estava com os judeus da circuncisão, ele não se misturava com os gentios. Mas quando os judeus não estavam, o que ele fazia? Ele ficava com os gentios e se comportava como deles. Aí Paulo chegou e literalmente repreendeu ele por esse comportamento. E foi onde Deus começou a me mostrar, tá vendo? Quando você está lá com o pessoal do terno e da gravata, né, a paz do Senhor, ungido, varão, Asa, Malakai, the king, the flocks. Alguém viu isso aí? Você age assim. Mas quando você está com os gentios, ao invés de se comportar como realmente alguém que Deus te chamou para ser, que não é igual a eles e nem a estes, você não está dando exemplo. E foi onde Deus começou a me mostrar que faltava temor no meu coração. Porque o sentimento que eu tinha era que lá Deus me via, né? Então aqui eu tinha que... Mas aqui é como se Deus não estivesse vendo. Mas na realidade não. A falta de temor faz com que você não esteja preocupado com Deus, mas só com os homens. Então você vive uma vida de medo, tentando ter duas personalidades, quando na realidade uma vida com Deus é uma vida em unidade com Cristo Jesus. Eu gosto muito da passagem em João capítulo 11, quando Jesus vai se encontrar com a mulher no poço, a mulher samaritana. A Bíblia vai dizer que quando ele começa a dialogar com ela, ela vai dizer para ele assim: como pode você, sendo um homem judeu, falando comigo que sou mulher samaritana? E aí Jesus vira para ela e fala assim: onde está o seu marido? Ela fala assim: eu não tenho marido. Aí Jesus vira para ela e fala: bem você disse, você teve 5, e o que você tem agora não é seu. Ela vira para Jesus e fala: vejo que tu és profeta. Pastor, aonde que você quer chegar com tudo isso? É que quando aquela mulher olhou para Jesus, ela viu uma pessoa comum como outra qualquer. Mas o caminhar no temor, a unção, a revelação, a clareza, a sabedoria que estava sobre a vida dele, quando ele começa a falar e a revelar a intimidade da vida dela, ela falou assim: opa, você não é só um judeu não, você não é só um qualquer que vai na igreja não, você não é só um que parece com os fariseus, os da circuncisão, os legalistas. Não, tu és profeta. Existe algo diferente na sua vida, meu irmão. Eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, que o caminhar no temor, que o caminhar em sabedoria, as pessoas vão olhar, você pode estar de short, de chinelo, de camiseta, de bermuda, na academia, no campo de futebol, você pode estar no clube, você pode estar onde estiver, mas quando você começar a abrir a sua boca, quando você começar a falar, as pessoas vão parar, elas vão ouvir, e elas vão dizer: opa, há algo diferente na sua vida. Quando você fala, não é como uma pessoa qualquer. Assim como o povo no passado dizia sobre Jesus, ele não fala como os fariseus, ele fala como alguém que tem autoridade. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa é uma noite que Deus está trazendo alinhamento sobre a sua vida, sabedoria, temor, prudência, tudo aquilo que é necessário para que o mundo possa ver que Cristo é na sua vida. E a palavra que João vai dizer que assim como ele é, nós somos neste mundo, vai se manifestar na sua vida. As pessoas conhecerão Jesus antes mesmo de você pronunciar o nome de Jesus. As pessoas saberão que você é cristão, que você vive em santidade, antes mesmo de conhecer qualquer uma dessas palavras, porque não é sobre aquilo que falamos, é sobre a vida que vivemos, não é sobre aquilo que fazemos, mas é o comportamento que está manifestando a glória de Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos leve a conhecer, Pai. Nos leve a conhecer Jesus no mais profundo e no mais íntimo, porque nós sabemos que é nele que está contido todos os tesouros da sabedoria de Deus. Nos leve a ser pessoas que estamos construindo a nossa casa nesse endereço,
que não é um endereço físico, mas é um endereço espiritual. A sua palavra vai dizer que o homem sábio que construiu a casa sobre a rocha passou pelos mesmos processos que os ímpios passaram, mas a diferença é que quando a tempestade foi embora, a casa do ímpio foi também, mas a casa do homem sábio continuou intacta. Meu irmão, quero declarar, assim como a pastora leu hoje: pode vir água, pode vir vento, pode vir fogo, pode vir tempestade, pode vir o inferno inteiro, tudo isso vai passar, mas a sua casa permanecerá de pé, porque você é como este homem sábio que está edificando a sua casa sobre a rocha. Vamos adorar o Senhor nesse momento?